Começando mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Continuamos com o apoio e agradecer o apoio dos apoiadores do nosso podcast, Tal Chá. Então, hoje eu vou te servir um chá. Muito prazer de ter você aqui, Mônica. Prazer é É, meu. Também o apoio da Dental Brasil. Acho que todo mundo já foi lá comprar alguma coisa, né? Não tem como trabalhar nessa área e não conhecer a Dental Brasil. E a nossa padaria, que também apoia o podcast, a Padaria Goela, que também é um lugar de almoço, vende pão também, né? Uma padaria, mas é um ótimo lugar para você passar uma tarde lá, trabalhar, receber, fazer alguma reunião, marcar um encontro. Então, é um lugar muito legal aqui em Bauru e muito bem localizado ali na Getúlio Vargas. E Então, tudo muito gostoso muito mesmo. gostoso. Muito gostoso mesmo. A gente vai preparar um chá, mas hoje agradecer a sua presença aqui. Hoje a nossa convidada é Mônica Tassa, doutora Mônica Tassa. Ela é uma parceira nossa aqui no consultório, ela trabalha com harmonização facial e ela vai poder explicar um pouquinho mais para vocês de quando fazer, por que fazer, o que que ajuda para rejuvenescer a pessoa, melhorar o envelhecimento e também a autoestima, né? Com Que acho que certeza. isso é muito importante hoje em dia. Então, pode ir começando aí, eu vou preparar o chá para você. Eu escolhi um, Mônica, não sei se você gosta, mas esse é o que quase todo mundo que vem no consultório a primeira vez acaba Eu sempre gosto muito escolhendo. do cheiro que eles têm, né? É sempre muito gostoso. Então, esse daqui é um chá que chama Doce Amêndoa, é o que mais eu acho que acaba saindo aqui. Vou falar, não vende, né, que a gente oferece isso aqui no Uhum. consultório, mas é o chá que acaba primeiro, vamos falar assim. Por a gente estar em Bauru hoje, tá meio calor, vou fazer ele gelado, numa versão gelada, que acho que combina mais com o nosso clima de hoje aqui da cidade, tá bom? É, e sempre que eu venho aqui que você me serve algum chá, eu sempre me surpreendo. Então vamos lá, tomara que hoje seja assim também. Vai ser. Então, agora vai um tempinho aqui, tem que deixar ele em infusão, deixei o gelo e o lugar para a gente servir. Então, daqui a pouco o chá já vai estar pronto. Uhum. Mônica, a gente se conheceu o ano passado, né? O ano passado, no final do ano No passado. ano passado você já trabalhava nessa área já fazia um tempo, a gente não tinha se encontrado ainda. Hoje temos alguns pacientes em comum, né? Principalmente a indicação, indicação não, mas da gente ter se aproximado ali profissionalmente, foi na questão dos pacientes pós-ortognática, os pacientes com fissura, né? Que foi eu precisava de alguém que fizesse isso, né? Tinha na cidade que era você e não sabia que a gente podia contar com a sua participação nessa finalização ali, vamos falar a cereja do bolo ali na final do tratamento, o que é muito importante para os pacientes, né? Porque foi a época que a cirurgia ortognática buscava apenas a função, né? A gente ainda indica a cirurgia pela função, mas eu acho que a busca pela função, estética e tudo junto, a melhora da respiração é muito maior hoje em dia, né, do que era antigamente. Depois eu explico mais o porquê disso. Mas antes, os planejamentos de cirurgia ortognática eram voltados assim: o que é maior? A mandíbula é maior, diminui, a maxila para trás aumenta. Então não tinha muito um perfil a se seguir. Daí isso vem já do protocolo que a gente usa, né? A gente classifica os pacientes por padrão facial, que foi, vamos falar assim, preconizado pelo Dr. Dino Capelosa com o livro de 2005, 2006, que acho que ali ele organizou as ideias e a gente passou a melhorar essa parte do planejamento. Assim foi na minha vida, na minha formação essa orientação. Então, a cirurgia ortognática tem avançado cada vez mais e era antes o paciente usava aparelho, hoje em dia ele já quer terminar o aparelho, mudar a forma dos dentes no final, fazer uma estética em resina, às vezes em faceto ou laminados, né? Então, tudo isso o paciente busca chegar no final o melhor possível. E a harmonização não é diferente desse final, nessa avaliação final para a busca da melhora do perfil do paciente. Eu vejo que essa busca acaba sendo muito mais em mulheres, né? Não sei se no seu consultório, É. nas outras áreas é assim, mas a parte do público masculino ainda é um pouco menor a aceitação quando a gente indica fazer alguma melhora na harmonização. É assim mesmo? É assim mesmo, Zé. Hoje em dia, no consultório, 90% dos pacientes ainda é o público feminino. 90%? É. O público masculino, ele vem mais a questão de linhas de expressão, a formação de ruguinhas ali que vai incomodando ao longo do tempo, né? Então, ele quer a prevenção. Muitas vezes ele já vem com a linha ali de expressão já marcada, querendo reverter esse processo. Então, assim, o Botox é o principal que a gente faz em homens, né? Agora, a mulher, ela já vem procurando preventivamente. Muitas vezes ela não espera, né, ali a queixa
começar a aparecer e ela vem para trabalhar a face de uma maneira geral, E, né? na teoria, não tem contraindicação, né? Tem paciente gestante, né? Algumas comorbidades, como paciente com doenças autoimunes, aí a gente vai avaliar. Mas são poucas contraindicações, tá? Às vezes são contraindicações também transitórias, que depois, passando esse período, a gente pode realizar E marcar o. exatamente. Você falou principalmente do Botox, né? Acho que a harmonização começou com o Botox, né? Começou a aparecer, se eu não estou enganado, quando a gente começou a ver, era praticamente a aplicação de Botox para tirar a marca de expressão, né? Isso mesmo, ele continua sendo o carro-chefe, né? É. E o mais conhecido. E muitas vezes as pessoas vêm para fazer um procedimento, por exemplo, eu quero fazer o lábio, eu quero fazer um botox no lábio, né? Então, Achando que eu. tudo é o botox, né? Quero melhorar a qualidade da minha pele, quero fazer um botox para melhorar a qualidade da minha pele. E muitas vezes não tem conhecimento da quantidade de procedimentos que a gente tem para realizar hoje É, em dia. porque além do Botox, você faz muito preenchimento, né? Preenchimento, Que é o ácido hialurônico, né? Outro nome, o composto ali que é infiltrado. exatamente. E tem os fios também hoje, né? Tem os fios, tem os bioestimuladores de colágeno, que hoje em dia, quando a gente fala de preventivo, o bioestimuladores é um dos primeiros procedimentos que a gente olha ali e indica, né? Porque a gente começa a perder a produção de colágeno a partir dos 25 anos. Então, ele vem como um procedimento preventivo, né? Porque os fatores que desencadeiam ali o processo do envelhecimento, ele é muito relacionado e associado à falta de colágeno. Então, quando a gente perde colágeno e a gente faz esse equilíbrio colocando, né, fazendo um produto que vai estimular a produção de colágeno, a gente fica meio que perde colágeno, equilibra a produção, perco colágeno, equilibra a produção. Então, os bioestimuladores de colágeno hoje em dia, eles têm tido uma grande abertura e a gente tem indicado muito mais para os nossos pacientes antes de um preenchedor, antes de um fio. E que traz resultados muito naturais quando a gente estimula o nosso organismo a produzir colágeno por si só, Então, né? na teoria, seria uma coisa a se fazer pro resto da vida, Sim, né? sim. É Que uma aí a coisa gente vai fazendo a poupancinha de colágeno ali que para a gente poder fala. não perder. E é muito diferente essa aplicação na pele do que você tomar o colágeno por Via via oral, oral, né? Não via tem oral. nada a ver É essa assim, o reposição, né? colágeno via oral ele vai estar ali pré-disponível para quando seu organismo for usar, entendeu? Então, tipo assim, eu vou fazer um reparo tecidual e eu tenho uma quantidade, eu tomo colágeno via oral, esse meu reparo, ele vai ser muito melhor, tá? Então, assim, meu paciente que toma colágeno via oral, peptídeos de colágeno, porque é necessário que seja o Quebrado, né? peptídeos, né? Que faz o peptídeo de colágeno via oral. E aí eu vou e faço bioestimuladores de colágeno, ele tende a ter uma resposta na qualidade dessa pele, no estímulo de colágeno muito melhor de quem não faz o uso do colágeno via oral, tá? Então assim, mas eu vou utilizar esse colágeno que eu utilizo, que eu tomo via oral, que está ali pré-disponível quando eu precisar fazer um reparo. Entendi. Então isso sempre ajuda a suplementação. Sempre ajuda a suplementação. Deixa eu fazer o chá, senão vai passar do ponto aqui, ó. Tá, Só tirar ele aqui. Quando a conversa acaba, a gente não tomou o chá. é verdade. Eu faço aqui porque se fizer no vidro direto, tem medo de quebrar. De jogar água quente em cima do gelo. Daí o medo é esse. Ele tem uma cor bem bonita, ele fica um rosa, por nada. Boa degustação aí, aproveita. Obrigado a Tal Chá por nos oferecer o chá da nossa tarde de hoje. Muito bom. E é um chá sem cafeína, né? Uma infusão de várias coisas. Tem um pouco de maçã, canela.
E ele já Amêndoa tem mesmo. esse adocicado, né? É, Não então precisa não precisa nem adoçar. adoçar. Ele vai bem com comida, vai bem numa hidratação, mas até para você levar na academia, se for num treino, que ele não vai fazer mal Uhum. e pode ser tomado à noite. Talvez por isso que ele seja um chá que tem uma saída boa, uma infusão que tem uma saída boa, porque não tem cafeína. Então, à noite, como começou o chá aqui, né? À noite, eu atendo muito no final da tarde para a noite, e o paciente, difícil quem toma café à noite, né? Você também passa por isso no consultório, né? Se você Uhum. oferece depois das 5, 6 da tarde um café, poucas pessoas têm costume de tomar café nesse horário do dia, né? As minhas pacientes, elas são mais do cappuccino, um chocolate. É, Difícil quem goste do café do café mesmo. Eu preto mesmo. gosto muito do café, mas a maioria das minhas pacientes, elas vão mais para uma bebida mais tranquila mesmo. O seu consultório é em Bauru, né? Você atende em algum outro lugar, Mônica? Eu Como tá a atendo, sua rotina hoje, para quem for te procurar? eu atendo aqui em Bauru, né, no Prime Square, e atendo esporadicamente, né? Agora está sendo mais a cada 15 dias, todo sábado, né? Todo sábado não. A cada 15 dias, um sábado, em Pederneiras também. Tá. Porque eu sou de Pederneiras, né? Então agora eu já atendi lá há muitos anos atrás. E aí, a pedido dos meus pacientes, Você ainda eu continua com a tenho. agenda por lá. Agora eu retomei a Tá. agenda por lá a cada 15 dias, um sábado a cada 15 dias. E a harmonização é uma coisa que eu vejo que hoje os alunos, assim, tanto em odontologia, biomedicina, tudo, é uma procura. As pessoas já entram no curso querendo fazer a parte de harmonização. Só que em todas as formações de graduação, a harmonização é feita depois, né? É uma especialidade após, né? Que Exato. várias graduações podem escolher por fazer a especialização em harmonização. E eu acho que no futuro vai acabar sendo uma graduação isso, né, Mônica? Como que você vê esse futuro da especialidade? Zé, eu gostaria muito, de verdade, porque aí o profissional ele já entra com o foco mais voltado para aquilo. É porque assim, o que você falou, o aluno ele já entra na graduação querendo essa especialidade, né? Que Hoje, vai ser pouco entregado durante a graduação do aluno, né? na verdade, durante a graduação vai ser quase nada. Porque na sua graduação não teve, na Não, graduação de odontologia também não tem. Às vezes até na medicina isso não é feito não, durante a formação do aluno ali. E todo não mundo que tem. trabalha com isso aprendeu após a sua faculdade, né? Exatamente, fazendo uma especialização, né, no pós-graduação, acaba indo para fazer a especialização em harmonização. Hoje em dia, o que acontece? Tem algumas graduações que te permite o seu estágio ser 100%, tem uma certa carga horária lá que eu não vou saber te dizer exatamente, mas é praticamente quase toda fazendo os procedimentos estéticos. E aí você já sai da graduação habilitado, sem A precisar trabalhar. fazer a especialização por conta. Aí você presta uma prova de título, né? Então aí você já sai apto a trabalhar com a estética, com a harmonização, sem ter que fazer a especialização. Mas aí o seu estágio tem que ser durante a graduação Voltado voltado para isso, né? totalmente para isso. Porque ainda, assim, tem melhorado, né? Isso, e sempre que é melhora pela especialidade, é bom, né? Na cirurgia também tem isso, né? As residências têm que ter uma certa carga horária em trauma, um tempo de treinamento, uma residência em hospital, para você poder ser especialista em bucomaxilo. Apesar do que o que eu acabei fazendo foi um caminho inverso, né? Eu fiz a residência no Centrinho, em fissura, que era o que eu queria trabalhar, para depois fazer uma residência que não envolvia fissura, para poder ter o título de especialista. Então foi meio que fala assim, um trabalho dobrado, para voltar a fazer a mesma coisa, mas senão não conseguiria ter o título, né? Sim, Então, fez parte, não é uma área que eu trabalho muito nessa parte de traumatologia, somou na minha vida, mas que no fim foi só para ter o título e voltar a trabalhar no que eu já estava habilitado ali. e tudo soma, né, É, Zé? Tudo soma. Que nem eu trabalhei 8 anos num hospital generalista, que é o hospital estadual, né? E ali para mim foi uma escola, porque assim, hoje eu trabalho praticamente só com a parte de harmonização, mas a questão de entender da clínica envolve muito.
no meu atendimento, na hora da consulta, Da anamnese, da anamnese, porque aí é saber avaliar o paciente como um todo, né? Até mesmo falar, não, esse não é o momento de você fazer a sua harmonização, é melhor, por exemplo, às vezes o paciente está com várias desordens hormonais. A durabilidade do procedimento dela vai ser muito baixa, né? Então, assim, o que eu vou poder somar para ela vai ser muito pouco. Então, eu prefiro que essa paciente vá, faça se estabilize primeiro, né? exatamente, depois volte. Depois volte. Porque isso influencia em muitas coisas, né? É a estética integrativa que hoje a gente fala. A gente precisa olhar o paciente como um todo. E é assim, eu percebo que quando o profissional ele entra na faculdade já querendo harmonização, eu acho que ele perde muito dessa parte clínica, né? Porque isso é a gente passando por todas as disciplinas, né? E indo atrás e conhecendo mesmo todas as disciplinas a fundo, trabalhando muito com a parte clínica do paciente, a gente acaba conhecendo o paciente como um todo. Então, eu acho que às vezes isso, a rapidez do processo acaba deixando a desejar no final, sabe? Entendo. Porque eu sei que também tem profissional que faz a harmonização sem ser especialista também. Tem isso também. Existe também, né? Existe também. É assim, cada conselho vai Tem um. permitir. Por isso Exatamente. que eu falei, eu acho que o futuro é ser uma graduação em harmonização por conta disso, para dar uma nivelada Exato. em todo mundo que faz. Porque é uma briga, né, entre as especialidades que fazem, Acaba né? sendo. Não briga, mas um acha que tem mais direito que o outro, vamos falar assim. E aí tem aquele negócio assim, mas a minha graduação é 6 anos, a sua é 4. A minha eu vejo a parte de anatomia facial muito mais que a sua. Mas assim, a gente busca isso. Por É, mais que a graduação não entregue ali, para eu trabalhar com isso, para eu desenvolver isso, eu busquei a anatomia facial do meu paciente como um todo, porque a graduação ela nem sempre vai nos entregar sim. tudo, né? Mesmo a residência, a especialização mesmo. Por exemplo, a minha especialização foi 1 ano e meio. Porém, cada módulo era visto uma coisa, tipo uma pincelada. Para você se aprofundar naquilo, você tem que buscar fora. E até hoje a gente busca, porque Sim, não para, principalmente né? a estética, ela está em constante renovação o tempo todo. Muitas vezes o que era 1 ano atrás, hoje não é mais. Porque a anatomia se mantém, né? A biologia se mantém, mas os materiais têm mudado, né? Hoje tem Uhum, muita marca, muita variação. É, a gente fala, não, faz esse botox porque dura mais. Tem toda essa conversa, né? tem, tem. Eu não sei se. Eu já fiz a aplicação de botox, mas eu acho que dura muito pouco, Dura pouco. né? Dura uma média aí de 3 a 4 Fala, meses. assim, achava que durava uns 6 meses, nunca chegou perto de 5, assim, de estar. Mas há bons anos atrás, isso era meio que uma verdade. É, É. Tanto é que hoje a bula traz uma média de 90 dias de duração, tá? Mas quando o Botox começou lá no começo, se falava que 2 aplicações ao ano era o suficiente e a gente via meio que isso na prática mesmo. Tanto a quantidade de aplicação. Alguns anos atrás, a média de aplicação de toxina, né, no terço superior falando, era uma média de 55 unidades, 50 unidades. Hoje, a média de aplicação é em torno de 60, 65 unidades para um terço superior. que seria a testa, seria Testa, isso, né? a glabela, que é entre as sobrancelhas, a área dos olhos e pega um pouquinho aqui de nasal também. Então, tudo isso, 15 unidades a mais é bastante, né? Sim, sim. É bastante, é um aumento grande do volume. E isso, e daí faz um tempinho que eu não faço mais, então tô com toda a marca que é possível aqui no rosto. Não sei se é por causa de treinar todo dia, que também diz que Metabolismo atrapalha, né? acelerado, né? Diz que acaba atrapalhando um pouco. E daí eu não sei, esse ano eu não fiz ainda nenhuma vez, esse ano ainda tô a fazer. Tô pra escolher fazer. Não sei se eu enchi, se esse ano passou, mas não consegui parar pra
para ver isso nenhuma vez. É que às vezes acaba passando o tempo, não é lá uma questão de tão prioridade Pode assim, ser, né? pode E aí ser. a hora que você viu, fala, nossa, esse ano eu ainda não fiz. É. Acontece. E às vezes a gente vê os pacientes aqui, né? E eu sempre falo, né? Se quer fazer, se pensa em fazer. E a aceitação sempre é boa, porque tem gente que acha que não pode, acha que é uma coisa muito complicada e é super tranquilo de fazer, né? Super tranquilo. E tem aumentado a aceitação, né? Porque antes as pessoas elas tinham muito medo, né, É, dos resultados não naturais, né? Porque a gente sempre via quem fazia mais próximo da gente era a mídia, né? Era o pessoal não da era uma coisa mídia. acessível, né? Não era uma coisa tão acessível. E aí, quando a gente via alguém na televisão que tinha feito um botox, uma harmonização, era sempre resultados mais exagerados, né? Também é. Então a gente tem isso como referência. Não, não vou fazer porque todo mundo vai É, perceber. na verdade, o que vira notícia são os casos exagerados, né? Todo mundo começa a chamar atenção. Nossa, o que que essa pessoa fez no rosto? Porque o que está Nossa, bem o lábio tá feito, exagerado, né? porque Você o não que vê, está né? bem feito é você não percebe que foi feito alguma coisa. E é essa a intenção mesmo. É você restaurar pontos naquela face que vão equilibrar aquela face sem trazer uma transformação, né? Porque a harmonização ela busca isso, né? Com o processo do envelhecimento, a gente vai tendo reabsorção de tecido ósseo, tecido de gordura, né? Frouxidão de ligamentos. E a harmonização, ela vem para reestruturar isso, não é para te transformar em uma outra pessoa, né? Claro, tem pontos ali na face que a gente vai melhorar, que vai trazer um equilíbrio melhor para essa face e deixar ela esteticamente mais Sim. bonita, né? Mas além disso, de trazer o equilíbrio para a face, a gente precisa trazer a harmonização, usar os atributos da harmonização para manter aquela face uma estrutura que eu tinha antes, que eu tinha 20 anos atrás. E se você mantém as estruturas no padrão ali simétrico que já era sua, ela não vai te trazer uma transformação, ela só vai te trazer uma melhoria, Seria uma manutenção ali uma manutenção. do estado normal do paciente, né? Exatamente, uma Sem chamar manutenção. atenção na mudança, né? Exato. É que eu acho uma coisa assim que eu vejo, que as pessoas começam a mexer em lábio, principalmente, que eu acho que eu vejo a maior mudança que aparecem mais. Que chega a um limite, às vezes, do profissional e do paciente de falar, ó, até aqui acho que fica bom, mais do que isso vai ficar exagerado. Porque parece que a gente começa a colocar, sempre nunca põe menos, né? Sempre vai aumentando esse volume. E tem a Você passa por questão, isso? muito, e tem a questão que o paciente ele se acostuma com a imagem, né? Tem a aceitação dele frente ao espelho, né? Que tem questões psicológicas envolvidas também. E tem também ele se acostuma a olhar aquela imagem no espelho. Então ele não vê mais a diferença. Não é muito comum assim uma pessoa emagrecer 10 quilos e quem está convivendo com ela não percebe tanto. E Porque aí viu o dia a dia, né? viu o dia a dia. Aí chega alguém que você não vê há um tempo, fala, nossa, como você emagreceu? Eu falo, nossa, mas eu não percebi que é tão nítido assim. Isso acontece, a gente acostuma com a imagem. Então, assim, é muito comum o paciente voltar depois de 15 dias, que nem é tanto assim, e eu mostrar o antes e depois, e a pessoa falar, nossa, mas eu não lembrava que era assim. E aí ela se acostuma com aquele volume do lábio. Passa pouco tempo, ela fala: Nossa, mas meu lábio diminuiu muito de tamanho. E ela vai e quer colocar mais um pouquinho. Mas E nem a aí hora ainda, né? nem a hora ainda. Aí ela se acostuma novamente. E isso vai aumentando. Aí vai o profissional brecar esse paciente. Não, olha, isso daqui para o seu lábio, para o tamanho do seu lábio já está ok. Se a gente passa disso daqui, o produto ele também começa a migrar do lábio, que aí ele começa a vir para essa parte branca, né, sair do vermelhão, e isso começa a ter esses resultados não estéticos, né? E daí isso tem um retorno? Tem sim. A maioria dos procedimentos tem reversão, tá? O preenchimento, que é o procedimento que a gente mais faz e que tem uma maior insatisfação aí com o resultado por conta de exageros, a gente consegue aplicar uma enzima que chama hialuronidase e reverter esse processo,
né? Então, o ácido hialurônico, ele é um gel volumizador, e quando a gente aplica hialuronidase, ele se transforma em líquido e ele é reabsorvido. Absorvido. Ele já vai ser reabsorvido, né? O ácido hialurônico, ele já vai Mas ser com o tempo, né? Com um tempo com o maior. tempo. Exatamente. Aí, quando você quer um processo mais rápido, aí não gostei, ou teve alguma ocorrência ali, aplique hialuronidase, é na hora. Você degrada esse produto. Porque pra gente, assim, que faz cirurgia, eu vi muita vantagem na harmonização naquele paciente que ele tem indicação, às vezes, da cirurgia, mas ele não encosta o lábio por, às vezes, 2, 3 milímetros. Você consegue, na harmonização, fazer, Preencher. preencher e fazer esse lábio encostar. Então, isso é uma vantagem boa. Às vezes, isso, nos casos de fissura, né, que a gente já fez junto, a gente avança a maxila um monte, mas o resultado do avanço para o tecido mole, no paciente com fissura na parte superior, principalmente, ele não é a mesma proporção de paciente que não tem a fissura. Então, a gente às vezes avança muito e o lábio continua com um vermelhão mais fino, Sim. né? Então, você vê que, se fosse num paciente sem a fissura, às vezes 10 milímetros de avanço, o lábio da pessoa ficaria perfeito, mas na fissura ainda falta um pouquinho de vermelhão. Então, nesses casos, acho que é muito importante contar com a harmonização. E sabe que a harmonização em lábio que tem fissura, as pessoas têm muito medo de fazer, né? E eu já vi lábio ficar ruim porque a gente tem uma cicatriz que quando criança foi fechado a musculatura, né? É feita a musculatura de plano em plano. Se você pensar, o lábio era todo aberto, foi fechado. E sempre que o paciente sorri ou faz uma movimentação, tem uma leve contração na área da cicatriz. Então, isso que daí tem que ser uma pessoa com experiência em fissura, né? Ou que saiba como mexer na área de cicatriz. Para não ficar o quê? Não dobrar e ficar um volume grande e fica tipo, vamos falar assim, uma bundinha dobrado, né? Daí fica feio para o paciente, porque evidencia mais a fissura no resultado estético. Exato. E a região onde tem a cicatriz ali, ela sempre vai tentar voltar ao Né? estágio inicial, né? Por conta daquela aderência. O tecido cicatricial, ele é um tecido mais rígido, né? E o gel preenchedor, ele é bastante maleável, né? Então, é muito comum você colocar o preenchedor ali e a retração da cicatriz empurrar esse preenchedor. Então, assim, precisa ser exatamente naquele lugar e ser uma construção, né? Então, eu vou, tiro aquela aderência daquela cicatriz, aí eu coloco o produto, eu ganho espaço de tecido, mas eu sempre explico para o paciente que ainda não é o resultado, porque eu preciso ir expandindo o De tecido pouco, né? de pouco em pouco, exatamente, porque senão acontece isso mesmo, a cicatriz ela volta, né? E aí eu fico com preenchedor de um lado, Do outro. preenchedor do E uma outro. dobra no meio do lábio, né? Exatamente, exatamente. Que Então, em fissura unilateral é um pouco menos, mas se a fissura for dos dois lados, isso para estética fica muito pior para o paciente, né? exato, exato. Ainda quando é fissura unilateral é mais tranquilo. É mais, evidencia menos, né? É. Mas mesmo assim também tem que ser por fase, tem que ser gradual esse preenchimento, Sempre, né, Mônica? sempre. Eu sempre falo que uma média de umas 3 sessões para a gente ir construindo esse Para resultado. chegar perto do ideal ali para o É, paciente, né? E depois a manutenção, a daí cada um vira ano. normal. A cada um ano. Aí vira como um preenchimento labial Porque essa aderência faz uma vez, você solta essa aderência da cicatriz uma vez, não tem uma que toda vez. vez ficar mexendo nisso, Geralmente só na primeira. né? É. Mas o preenchedor eu vou sempre dar prioridade para esse lugarzinho da cicatriz, porque vai ser sempre o que vai aprofundar primeiro Primeiro. novamente. Talvez seria uma manutenção até mais curta no espaço, tem feito assim? Sim, sim. Tem pacientes que voltam a cada 6 meses, mas isso é muito individual, viu? Isso é muito individual. Vai depender daquela aderência, vai depender do volume de cada lábio, a gente vai ter que avançar, né? Mas assim, o preenchimento para o paciente que tem a fissura, né, labiopalatina, labial, enfim, ela é um procedimento considerado minimamente invasivo e que a gente tem um resultado ali, claro, vai ter o edema depois, né? Vai ter um hematomazinho, mas a gente fala praticamente imediato, né? Então, ele é um paciente um procedimento que ele traz um resultado bacana para o paciente a curto prazo, né? Não, sim, os casos que a gente fez junto são casos assim,
Já estavam em finalização de aparelho, já tinham tirado o aparelho, e quando a gente faz a foto antes e depois, a gente vê melhora, mas você vê que ainda não chegou o lábio no lugar que merecia, vamos falar assim, né? Uhum. Então, faz parte essa avaliação. Você vê, uma coisa a mais que a gente não fazia, né? Como eu falei, a busca era a estética não, a função tá adequada, isso era o que a gente queria entregar, mas hoje eu vejo que se eu falo para o paciente, ó, podia melhorar um pouquinho aqui, normalmente ele aceita. Porque você imagina alguém que já usou o aparelho, fez ortognática, usou o aparelho para finalizar. Não é mais um procedimento, se for para chegar no ideal do perfil ou do equilíbrio facial, que ele vai negar fazer isso, E né? a gente lida com a expectativa do paciente também, né, Zé? O paciente, quando ele começou lá atrás, ele já tem a ideia da finalização, né? Sim, Ele sim. já vê aquela finalização. E muitas vezes, com um procedimento, dois procedimentos, ainda não chegou naquele resultado ali que ele tinha a expectativa. E eu acho que a gente tem que somar mesmo Hum. as especialidades para entregar isso para o paciente de uma maneira que ele se sinta mais confortável com a sua aparência, né? Então, por que não? Porque a gente faz uma simulação, a gente mostra para o paciente, mas assim, se você for ver, tanto do que eu faço como do que você faz, o paciente sempre compra uma promessa, né? Que ele vai ver o resultado mesmo depois, né? É, Então, ele confia, ele sabe que dá para melhorar, mas o resultado ele vai acabar de verdade, ele sempre vai ver depois, né? Depois do sim, pós-operatório, depois do procedimento ser feito. Então, eu vejo assim, o paciente sempre que ele vai comprar um serviço, na verdade, ele compra uma promessa de ficar do jeito que ele quer. E é duro isso nessa hora, porque às vezes o paciente pensa uma coisa muito absurda que às vezes não vai conseguir entregar, né? sim. Isso que eu tento, cirurgia principalmente, né? No sentido do que a pessoa nunca pode, no dia seguinte que operou, falar assim, nossa, me arrependi, não tem volta, né? Não dá para voltar atrás da cirurgia. Então, por isso que eu falo, a indicação sempre começa para melhorar a função de mastigação, de respiração, que acho que isso é o que o paciente tem indicação primária sempre de fazer uma ortognática. A estética, a gente pensa nisso junto, para no final falar assim, ó, tá vendo? A sua função tá boa, sua respiração melhorou e a estética também foi junto, né? Sim, é. Durante a avaliação, eu sempre É. tento deixar a expectativa do paciente mais condizente com a realidade, É. né? Porque é difícil mesmo. E aí eu sempre explico que, da mesma maneira que ele teve passos para chegar até ali, agora a parte estética também a gente vai precisar ter passos, né? Para a gente ir caminhando naquele As resultado que a pessoas gente chegam quer. com fotos, é normal Com isso? filtro ainda. Ah, foto com filtro. Chega, Zé, chega. Para você falar, eu quero ter o rosto Eu assim. quero ter o lábio dela, eu quero ter o queixo dela, eu quero ficar assim quando eu tiro essa foto com filtro. Tem, tem bastante. Eu não vou falar que aqui mudou muito, porque a rede social fez as pessoas buscarem muito mais coisas. Falo rede social, a questão de tirar foto, videochamada, essa Uhum, exposição como fala? A exposição do rosto mesmo em todo lugar, né? Porque desde a foto no WhatsApp, você põe a foto do seu perfil, no Instagram, Facebook, onde for, é a foto do seu rosto que tá ali, né? Então hoje a pessoa quer aparecer bem, né? e desenvolveram um padrão, né? Parece. Hum. Que então, se você não se encaixar naquilo, né? Então as pessoas buscam por esse padrão o tempo todo, parece. Ai, todo mundo tem que ter um lábio volumoso. Aí muda o padrão. Aí muda aquilo que as pessoas procuram também. Isso é muito complicado. É uma coisa que a gente tem que estar junto, ajudar os pacientes, mas também saber, porque de Orientar, né? orientar. Essa questão eu falo de buscar, de trazer foto e buscar, porque às vezes dá para fazer alguma coisa parecida e às vezes é impossível de chegar. Uhum, Falo pela estrutura do rosto, formato do rosto, tem questão que a gente não consegue alcançar com a mudança, né? E até a cirurgia ortognática hoje em dia, com indicação de feminilização do rosto, deixar o rosto mais feminino, também tem aparecido planejamentos assim para a gente executar, porque pacientes querem mudar e quer aproveitar a cirurgia para mudar isso também. entendi. Mas por que que seria? Questão de mandíbula mais Não gosta, projetada? acha muito forte, quer ficar mais delicado,
ou às vezes pela opção sexual, a pessoa quer deixar um rosto mais um menino com um rosto mais de menina. Então isso assim, tem indicação da cirurgia, mas quer buscar um resultado que fique, por exemplo, um menino com o rosto mais parecido com o rosto de menina. Entendi. E aí buscam na Busca na ortognática. ortognática também O que, essa mudança. o que acontece também bastante é o paciente, antes de realizar a ortognática, como ele usa muito essa musculatura compensatória, né, de uma forma compensatória, a gente tende a ter, é muito comum ter uma hipertrofia de temporal, né, do músculo temporal e de masseter, que isso acaba deixando o rosto nesse formato com a mandíbula mais proeminente, mais masculinizada, né? E para isso a gente tem a toxina botulínica também, que vai fazer o relaxamento dessa musculatura, né, melhorando essa hipertrofia, né, que deixa esse rosto mais quadrado, a gente consegue deixar esse rosto mais sutil, relaxando essa musculatura também, que também vai ajudar no pós-procedimento, Sim. né? Tirando o tônus dessa musculatura. Isso também e ajuda o paciente, às vezes, em dor, em outras coisas também, isso Em quando é dor, presente, né? exatamente. Em dor, na questão do material de fixação, acaba ajudando também, porque aí você não tem tanta tensão ali da musculatura, acaba ajudando no pós-procedimento também. E agora, os pacientes com fissura virou uma busca maior? Tem Virou. aparecido mais? Virou assim. E eu gosto bastante. Gosto É, bastante de trabalhar com esse público. É assim, é um lábio que é um desafio, né? né? Mas é um público que eu gosto muito de trabalhar. Eu sempre trabalhei com fissura, né? Então, vamos falar assim, tudo que eu tenho veio disso, assim, toda minha formação profissional foi voltada para isso. É, os procedimentos que a gente mais faz aqui é em pacientes com fissura também, apesar de também atender muito paciente sem, porque terceiro molar todo mundo tem, implante todo mundo precisa, ortognática também. Mas eu acho que por trabalhar no centrinho, acaba tendo uma referência maior, assim, vamos falar por isso. Mas é um público, assim, que cada vez que você atende, você vai reparar isso daí, a sua família aumenta. Porque se eles têm a confiança e você consegue entregar o que é combinado, é de uma fidelidade muito maior, eu vejo. Porque eu falo assim, tem paciente que eu atendo desde pequenininho, desde antes do enxerto. Tem mãe que acaba procurando a gente com que o bebê nem nasceu. Isso eu sei que vai se estender essa parceria assim de trabalho e de cuidado ao longo da vida. Você vai um pouco mais além do lábio ou da ortognática, sabe? Uhum. Você vai reparar isso daí com o passar do tempo. Fala assim, vai reparar porque você começou faz pouco tempo com isso, mas vai ver que sua família só vai aumentar agora Eu com os percebo muito pacientes, a questão da confiança, né? né? Às vezes tem profissional que realiza um preenchimento labial mais perto, né, da residência desses pacientes, mas eles preferem quando vem aqui no centrinho conciliar a agenda do É. centrinho, né? E E passar no e consultório, né? passar no consultório, porque tem a questão da confiança. Eles têm muito o receio de quem vai mexer nesse lábio deles, É. né? E se alguém que já fez alguém com fissura também. Porque a gente Exatamente. vê muito no dia a dia, às vezes uma manutenção de aparelho que já está instalado, às vezes o paciente já fez o enxerto, é praticamente normal a manutenção, mas eles veem a fissura e falam, ah, não vou atender. Acaba acontecendo muito isso daí. Ah, tem que extrair um dente, mas o paciente tem a fissura e às vezes trata aqui, o profissional da cidade não quer fazer porque ele trata aqui em Bauru. Então, né, ainda tem uma falta de informação muito grande. E já aconteceu também de paciente com fissura me procurar e ter procurado já fazer, né? E aí o profissional também ficou com receio De, de de fa- fazer. Então, tem tanto a questão da confiança do paciente no profissional, quanto a questão do profissional também realizar o procedimento nesse paciente. E uma coisa que eu não sei até hoje, mas como você começou nisso? Como que eu Como comecei? que você falou que trabalhava no hospital, então você não fazia harmonização no hospital, né? Mas eu trabalho com harmonização desde o final de 2019, Tá. né? Já trabalhei com a parte de Então nessa fase do procedimento. hospital você já fazia Eu isso? Já conciliava, conciliava. conciliava, exatamente. Eu estou
praticamente só com consultório tem 2 anos, 2 anos. Tá. Trabalhei muito tempo em uma franquia, eu era responsável técnica dessa Sim. franquia, né? E franquia bateu na porta, se atende, né? É. Então, assim, você não sabe muito o que você tem ali uma agenda, mas às vezes é passante para e você realiza o É. procedimento. Então, você tem que saber fazer de tudo. É uma clínica de porta aberta, assim, praticamente, Exatamente. né? E aí, um dia, uma paciente com fissura labial apareceu e eu tive que realizar o procedimento. Só que assim, eu realizei com bastante insegurança, Tá. porque foi a minha primeira paciente que eu fiz um preenchimento. Ela adorou, eu lembro dela ter chorado, eu fiquei muito emocionada no dia. E aí, depois daquilo, eu pensei, poxa, eu acho que eu posso ajudar mais com isso, né? Só que eu preciso ter uma bagagem, porque eu fiquei, por mais de ser um lábio, tem as técnicas que é comum. Mas fugir um pouquinho do dia a dia, né? Vamos falar assim. Exato, exato. Porque eu também tinha preocupação de, tipo, fazer a diferença para aquele lábio, É. sabe? Não era só preencher, era fazer a diferença. Porque eu lembro que era uma paciente de 50 e poucos anos, né? Então foi a vida inteira sonhando em fazer aquilo. Então eu tinha E era a uma. sua chance de mudar isso, né? Exato, exato. E aí então eu falei, nossa, mas eu preciso ver lugares que me ajudem com isso. E todos os cursos que eu procurava, Não tem voltado para isso, né? não, era lábio, 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 mas de uma maneira geral. Ai, vocês atendem paciente com fissura labial, com fissura. Não, a gente não atende e tal. E fui buscando e tal. E aí, um representante de uma marca de preenchedor, a gente cria amizade com os representantes. Um dia eu falei para ele, eu falei, olha, eu gostaria de ter um projeto, de começar a trabalhar com isso e tal. E aí ele falou, Mônica, em São Paulo tem um instituto do Dr. Tales, que eles têm um projeto que chama Preenchimento com Amor, Preenchendo com Amor, uma coisa assim. E aí ele me passou o contato desse instituto e eles tinham um curso voltado para essa finalidade só com os pacientes com fissura lábio-palatina. E aí eu fui, entrei em contato, eu lembro que demorou um tempão para surgir vaga para terem esse curso. E aí eu fui, fiz um curso VIP com eles. Passei 3 dias Só em lá, fissura daí. só em fissura. Em lábio com fissura. Exato. Só com isso. E assim, eu acho que eles são o único instituto que. É, porque depois, quando eu te conheci, a gente passou a trabalhar, eu comecei a ver outras pessoas que fazem, ninguém tem essa. Não é uma busca Não, não é uma busca e do profissional, né? E é é um um. receio. É. Além de não ser uma busca, é um receio também. Porque mesmo na ortognática, por exemplo, muita gente faz ortognática. Ortognática em paciente com fissura, não é todo mundo que topa encarar a cirurgia. Tem Uhum. algumas particularidades assim do planejamento, do preparo, de como fazer. Então eu sei que é um pouquinho diferente, mas porque eu cresci fazendo isso, né? Eu falo assim. Porque desde a graduação eu fiz a graduação, fiquei um ano estudando, entrei na residência e praticamente não saí mais do hospital. Então sempre tive essa. E desde a graduação eu fiz estágio no centrinho. Eu acho que eu me apaixonei pela odontologia por estar lá dentro no estágio. Mas assim, o estágio na cirurgia foi só no último ano que eu consegui fazer. Então sempre foi dentística, sempre foi outras áreas que eu estava lá participando. E então também não é uma coisa que é comum do pessoal fazer. E você vê o tanto de paciente que vem pro Bauru, né? Sim, sim. Que hoje a gente tem muito paciente ali e tem muito paciente que nem chega em Bauru mais, porque tem os núcleos em todos os estados hoje em dia. Então deve ter muita gente que precisa disso, que essa informação do que você faz é primordial para esse final de resultado, né? Acho que a gente está só começando. Sim, e quando me surgiu essa vontade mesmo e essa busca, eu pensava, poxa, eu tô em Bauru, né? Nós somos a referência, Né? né? Então, por que não? Mas assim, faltam institutos que ensinem, que capacitem os profissionais, né? Falta a divulgação,
que pode ser feito e o resultado que a gente pode alcançar com isso, né? Eu acho que falta muito ainda. Não, ainda tem bastante. Se na parte de preparo de ortodontia, de cirurgia ainda falta, a harmonização que é o final de tudo, você imagina que é mais longe ainda, né? Sim, sim. Porque quando a gente trata de fissura ali, a gente vê assim, aqui, né? É paciente que às vezes a família não tem dinheiro para comprar uma escova de dente que vem com ajuda, né? Então, a harmonização, às vezes, o tratamento que é feito do enxerto ortognático, se não fosse, vamos falar assim, pelo SUS, muitos pacientes ali não Não, é, conseguiriam. Então, hoje no hospital tem paciente que trata pela excelência do serviço e tem paciente que trata porque se não fosse ali, não conseguiria fazer isso por conta própria. sim, Então, tem esses dois tipos ali misturado de pacientes juntos que são atendidos de formas iguais, né? sim, Que é quem está tentando, de certa forma, ajudar alguns, fazer outros de forma particular para poder todo mundo tentar ter o acesso, né, mano? Isso que é o exato, legal de poder ajudar, é isso, né? exato. De fazer. Mas eu não sabia que era assim, que foi assim, não. Que foi nessa franquia que você começou, por Que, acaso, que então. caiu um paciente no meu colo. Porque praticamente até esse dia você nem sabia como que era fazer um lábio. Não. Assim, Imaginava que existia, que uma hora ia vir, né? e algumas resistências ali descobri fazendo, É. né? Descobri fazendo. É claro, a gente tem o conhecimento anatômico, a gente tem Bom o senso, bom né? senso, né? O conhecimento geral ali de como preencher esse lábio e tal. O princípio parte do mesmo, né? Isso depois voltou? Como assim? Voltou mais gente aí procurar você lá por causa dessa paciente? Ou... Nessa, lá Não, na parou, franquia, parou não, nisso. parou nela. Depois Aí começou o depois só no consultório. consultório, Depois começou o exatamente. consultório. Uma outra coisa que eu vejo aqui, que assim, já aconteceu de paciente de eu falar assim, ó, espera um pouquinho para fazer, seria assim, aquele paciente que está em preparo para ortognática, então ele tem com fissura, ele tem uma deficiência maxilar, então o lábio superior já é menor em proporção que o lábio inferior, por conta do osso e tudo Uhum. está mais retroposicionado. Mas que quer fazer o procedimento de preencher antes. O ideal sempre é esperar a cirurgia para fazer, né? O ideal é. Seria nessa fase. E tem alguma restrição de idade? Não tem restrição de idades, é. Não, né? Não, não tem restrição de idade. O paciente, tudo que a gente Eu já falo assim, eu falo por aconteceu, quê? Para quem não entendeu a pergunta. O paciente está em preparo e vai fazer a correção da ortognática. Se até aquele momento ele esperou, a gente espera a ortognática para avaliar o preenchimento. uhum, Mas se o paciente já está ali na adolescência, não tem indicação da cirurgia e quer fazer uma avaliação para preencher, isso já é possível? Se é ele não vai fazer a possível, ortognática? desde que o pai autorize, Tá. tá? Porque assim, tem algumas queixas, assimetrias na face, né, do adolescente, que o ideal seria ele esperar completar até 18 anos. Mas se aquilo está trazendo um transtorno social, não vejo o porquê, tá? Esperar, né? Exatamente, desde que tenha uma autorização dos pais. Porque assim, não é comum a gente às vezes acelerar um pouquinho da cirurgia se é possível, fazer alguma coisa nessa parte para usar, instalar o aparelho, porque cada um vai ter a sua dor, né? Eu falo assim, Uhum, às vezes um outro paciente é por causa da mordida, outros é porque o dente é girado ali em paciente com fissura, eu tô falando. Então, às vezes, não é comum assim uma semana passar sem alguma mãe reclamar da filha não querer ir na escola, no filho tá com problema de contato. Então exato. envolve várias coisas, né? Que a gente já falou esses Envolve. dias aqui num podcast sobre a voz. Então, uns é a voz, outro é a posição do dente, que daí seria mais voltado para a área estética. E o lábio também não deixa de ser uma queixa do paciente, né? Sim, sim. Então, se ele não tem a indicação que precisa esperar a cirurgia, a gente pode realizar mesmo ele sendo menor de idade sem problema algum. E para quem acha que não pode, né? Eu acho que não pode é só o profissional que vai poder falar depois de uma avaliação. Então, Sim, todo procedimento nosso é assim, né? Ninguém chega aqui no consultório e opera no outro dia, tem um preparo. E assim com você também. Ele vai conversar antes, ele vai ter a chance de fazer uma anamnese, você vai avaliar o rosto do paciente. Normalmente você faz foto também de várias fotos ali para poder ver e mostrar para o paciente o que está indicado fazer. uhum, Então, nunca é uma coisa assim. O procurar conversar com um profissional nunca é demais, né? Nunca é. sim, A conversa nunca é contraindicada, né, mano? sim.
O que acontece muito que os pacientes, quando eles vêm no centrinho, eles me perguntam, né? Tem muita dúvida, porque eles querem aproveitar a A vinda vinda, a viagem, né? a Bauru para já fazer tudo, né? Passar na sua consulta no centrinho, passar no consultório. E aí eu sempre deixo bem claro que o importante é a última coisa, depois dos atendimentos dele, ele vai para o consultório e aí a gente realiza o procedimento, tá? Porque como muitas vezes ele vai passar pela orto, que vai mexer nesse Afastar o lábio, lábio, né? exatamente. Então, e aí vai ter o manuseio desse lábio. Então, pós-procedimento, pós-preenchimento, não pode ficar manuseando esse lábio. Então, ele vai, faz tudo o que ele precisa fazer, E combina né? com você no final E do aí, dia. depois, no final do dia, quando os afazeres deles no centrinho acabaram, eles vão para o consultório e a gente realiza. Porque aí depois ele vai embora para casa, cuida desse lábio, né? Com gelinho, com repouso. E o pós-operatório costuma ser tranquilo, né? Da Super harmonização, tranquilo, né? super tranquilo. É mais o gelinho, né, no local. Se fica algum roxo, a gente passa uma pomadinha para o Pra hematoma ajudar, né? ali. A gente geralmente prescreve uma medicaçãozinha para ajudar a conter o edema, para ter um pós também mais tranquilo. E basicamente isso. E a gente vai acompanhando por foto, né? Todo dia o paciente me manda foto, eu vou acompanhando, vou vendo a coloração, a parte de retorno venoso desse lábio, que é muito importante, principalmente no paciente que tem a cicatriz ali nesse lábio, né? Então, o paciente vai mandando foto, eu peço para fazer vídeo, apertar o lábio para eu ver se retorno venoso está tudo bem. E Até ele ter alta e seguir normal. geralmente os 3 primeiros dias que é o mais, a Mas gente que precisa de precisa mais de mais repouso, atenção. assim. Não precisa ser um repouso, não, Pode tá? voltar ao A normal. vida do paciente, ela volta ao normal. É só mais os cuidados ali da região preenchida, né? No caso, o lábio. Então, ficar apertando esse lábio, evitar de morder, né? Então, é mais a questão com o lábio mesmo. Tá. Mas eu vejo que esse resultado tem sido muito positivo. Acho que a gente vai alcançar muito mais pacientes ainda que vão. E o boca a boca também vai começando a fazer um Sim, efeito maior, né? sim, Fala, faz pouco tempo que a gente começou essa parceria com esses pacientes, né? Acho que isso, a tendência sempre agora é aumentar. E você também está divulgando, também tem, eu falo para eles aqui. Você vê que é um pouco custoso, né? O começo ali para engrenar, né? Mas sim. depois vai. E a gente, assim, às vezes eu falo assim, não, tem paciente que eu sei que vai precisar. Mas, nossa, eu não sei quando ela vem. Daí vai ver o retorno é só pro ano que vem. Porque são casos que eles já estão terminando, né? Tem uma fase que o paciente fica vindo mais. Depois que ele passa da cirurgia, tem uma fase que ele ainda tem uns retornos mais curtos aqui. Depois, todo mundo quer voltar à vida normal, né? Quer Uhum. se livrar um pouco. Também, imagina, para o paciente chegar numa ortognática, ele fez o preparo, fez o enxerto, acompanhou a troca de dente, pôs aparelho fixo, fez o preparo para a cirurgia, operou, terminou. Daí ele quer, às vezes, ter um tempo de, deixa eu respirar um Ele tá pouco. A saturado, família né? também de viagem, né? Então chega uma hora que eles querem, tipo assim, ó, eu adoro vir aqui, mas eu quero ter dar um tempo de tratar. Mas depois volta, depois isso. Porque às vezes fica o quê? Imagina fazer uma faculdade assim, viajando, operando, para e busca matéria. Não é fácil ser paciente, né? Quando a gente passa, se põe no lugar, você vê que é um custo, a família inteira fica envolvida. Então, às vezes acontece isso, mas logo eles estão aí voltando e a gente vai voltando a fazer mais procedimentos aí, mudando mais perfis, né? Vamos falar assim. Sim, sim. Trazendo uma melhora aí para esse perfil, complementando os resultados aí, porque aquela idealização lá do começo, né, Né? Zé, que sempre existe. Então a gente pode chegar o É, mais próximo Eu, daquilo eu, e eu tô tentando complementar hoje, isso. assim, já, às vezes tentando prever, né, de falar para o paciente, ó, no final a gente vai avaliar se precisa fazer uma harmonização aí, porque agora a gente sabe que tem como contar com isso, né? Então a gente tem Uhum, conversado já nos pré-operatórios do resultado, ó, vamos fazer assim, porque a gente tem alguma limitação de movimento, né? sim. Por exemplo, eu nunca posso deixar o lábio na ortognática superior na frente da ponta do nariz, por exemplo. Tem alguns padrões que às vezes aceitam um pouquinho mais de biprotrusão,
mas às vezes alguns não podem. Então, às vezes eu falo assim, ó, para chegar ali vai precisar da harmonização. Então, já dá para Sim. prever um pouco, sabendo que eu posso contar, no preparo, já no planejamento, já poder falar isso daí. E de tudo, né? A gente falou bastante do lábio, mas assim, o mento, contorno de mandíbula, né? Às vezes falta um complemento ali. A parte de maxila também a gente consegue avançar um pouquinho a parte de tecido mole, que às vezes não conseguiu ali na cirurgia, né? Para trazer uma harmonia melhor para esse Hum. perfil, né? Tudo isso a gente consegue agregar para trazer a satisfação do Eu paciente. não sei se vai sair daqui, né? Não dá para convidar o pessoal, mas esse ano a gente foi convidado para dar aula junto no congresso aqui em Bauru. É que eu Exato. não sei se vai dar para ser, não sei se vai sair antes da, acho que a gente vai dar aula primeiro do que vai ser postado o Uhum. podcast. Mas foi uma novidade de acontecer isso daí. Você vê que as especialidades estão se somando, né? Então, todo mundo vai ter que acostumar com isso, né? Não tem jeito, Não, e é porque, muito necessário porque isso é benéfico para o paciente, né? né? A gente somar ali os resultados de cada especialidade, quem tende a se beneficiar com isso é só o paciente, Sim, que né? vai terminar melhor e vai sair mais bem resolvido, né? Isso sempre. Porque eu tenho uma coisa assim, até da cirurgia. Tem profissional que quando vai dar notícia, fala assim: nossa, o seu caso vai precisar de uma cirurgia que é grande, que você não vai poder comer depois, que a dieta muda. E daí, se você vender assim, Eu já não quero nem fazer, né, você né? já ficou assim: ah, então, obrigado, nem vou começar. Agora, se você dá chance do profissional ver, todo pós-operatório é chato, até de um preenchimento, tipo assim, muda um pouquinho do dia dele ali. É menos tempo que a cirurgia, nem compara. Mas toda mudança, assim, de ficar parado, repouso, depende de uma programação, por exemplo, né? Como você falou, é melhor fazer depois da manutenção do aparelho. Então, é uma programação que o paciente vai ter que mudar um pouquinho o dia dele. Da cirurgia, eu penso que isso é só um pouco maior em termos de planejamento, porque tem que ser, às vezes, umas férias, vai mudar a dieta por um tempo maior. Mas se o paciente vai ter melhora, tudo é possível de se planejar. Então, é o jeito de dar a notícia, entendeu? É um jeito de você dar a notícia e explicar o benefício do que o paciente vai ganhar. Agora, se eu pensar só que ele vai gastar dinheiro, vai ficar internado, só pensar do lado negativo, daí tudo é uma escolha ruim, né? Se a gente Sim, pensa pelo lado negativo sempre, é igual falar assim, ah, vou fazer o lábio, mas o lábio, não sei quem fez um lábio, eu vi na internet, sempre tem aquelas conversas, e deu errado. tem. Daí você também não estaria, nem estaria com o consultório aberto, se todo mundo desse errado, entendeu? Então, na cirurgia também. Tem resultados melhores do que outros, mas, no geral, a melhora sempre acontece de acordo com o que a gente pode fazer, né? Então, se o paciente vê o planejamento, se ele concorda com o que a gente pode mudar, esse resultado eu vou conseguir entregar. É só quando ele pensa que é uma coisa, ah, eu vou fazer uma cirurgia, no outro dia eu tô comendo churrasco. Isso eu já sei que não vai fazer antes dele chegar aqui. Então, acho que o jeito de vender, de oferecer, quando chega na melhora, a gente faz essa transformação no paciente para ele aproveitar isso na cabeça dele, dá tempo de se acostumar, daí é muito mais tranquilo o resultado, a recepção do resultado para o paciente. Que é igual eu falei, se eu consigo hoje ver que eu falo, ó, vou ser o caso quando faz o enxerto, vai precisar de ortognática. Quando eu vou preparar a ortognática, eu falo que talvez ele tenha que fazer uma avaliação para harmonização, ele já vai desde o dia que eu falei, quando chegar na hora de avaliar, ele fala assim, não, tranquilo, tá na hora de falar com a Mônica, vamos lá, eu vou conversar, ver que ela pode me ajudar, Ele já entendeu? vai amadurecendo É, essa ideia, né? é. E assim, o que eu percebo também que às vezes o paciente ele já passou por tantos processos, né? Ortognática que não é fácil passar, tem todos os anos com a questão de reajuste aí, né? E aí ele fala: "Ah, mas já está muito melhor do que eu imaginei que fosse Sim, estar um dia. Será que realmente eu passo por um novo? Eu quero o resultado, mas eu tenho receio de passar por mais um procedimento. E às vezes o paciente acha que os procedimentos ali de harmonização, eles vão ser um paciente, tipo, um procedimento super traumático, que ele vai sentir, vai nossa, ficar uma limitado, dor, né? vai ficar limitado. E aí depois que ele fala isso, e ele fala, nossa, foi tranquilo, né? Foi muito mais tranquilo que eu imaginei. Então, muitas vezes tem essa restrição aí Esse ponto eu vi que ninguém reclama de fazer, né?
A harmonização, ninguém reclama do pós-operatório, assim, do pós-procedimento, Procedimento. ninguém reclama do. Nunca vi ninguém falar que foi dolorido, que foi uma experiência negativa. É, mas eu acho que é por isso, é pela indicação e do resultado você fazer de forma que o paciente goste, alcance o resultado da expectativa dele. Acho que Sim, essa é a palavra de indicar, sim, né? sim. Então, agora que venha mais pacientes pra gente, quanto mais eu tiver, mais você vai ter, porque isso é uma cascata, né? Que vai vindo de um pro outro. Mas acho que tá sendo bom, te agradeço muito a parceria, Eu que agradeço. viu? Agradeço a parceria, mais uma vez a oportunidade de estarmos falando sobre esse assunto que é tão importante. Sim, eu acho que para os pacientes, né, que quiserem procurar, quiserem saber mais, a gente vai deixar o contato da Mônica aqui também no vídeo, né, para quem assistir, né, quem me procurar também, eu tenho o contato da clínica para poder marcar e você orientar, e às vezes é uma conversa, ver o que que é possível fazer, qual que é a sua queixa, né, cada paciente vai ter o seu planejamento, vamos falar assim, particular ali, especializado, né, Uhum, de cada um, tá? Você queria falar mais alguma coisa? tranquilo. O que eu queria saber eu te perguntei, acho que eu falei. A gente pode voltar aqui com talvez mais resultados, voltar uma outra vez. O espaço é seu também aqui, você sabe disso. Obrigada. Fique sempre à vontade. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, estar aqui gravando com a gente e ajudando outras pessoas a saberem do que é possível fazer. A gente não coloca, não é uma aula aqui de antes e depois, mas se você for marcar uma consulta comigo para saber ou com a Mônica, se você vai ver os antes e depois, ela consegue mostrar. Também tem na sua rede social lá vários Uhum, resultados também de pacientes que a gente já fez em conjunto. Então, se quiser saber um pouquinho mais, se aprofunde por lá, tá isso bom? mesmo, estou à disposição. Muito obrigado. Gostou do chá? Adorei. Muito obrigado aí. Então, ficamos por aqui. Se você ficou até aqui com a gente, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo com quem você acha que tenha a indicação de saber, né? Tanto para paciente com fissura ou sem a fissura, a questão da harmonização, cirurgia ortognática, né? Você já sabe o que a gente fala por aqui. Então, compartilhe esse vídeo e até a próxima conversa. Obrigado a todo mundo que esteve aqui.